Então, vamos dar início à sessão das 14 horas do dia 21 de julho de 2021, da reunião do mês de julho da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF. Nós vamos iniciar julgando um processo remanescente da sessão das 9 horas, também desse dia 21 de julho, o item 34 da pauta. Recorrente, recurso de ofício e recurso voluntário, né? Então, as recorrentes, a Fazenda Nacional e a SIM, Soluções Inteligentes para Mercado Móvel do Brasil Limitada, e eu sou o relator. Eu tentei ser o mais sucinto possível aí no voto, mas é um processo, um auto de infração, com atribuição de responsabilidade tributária aos sócios, dirigentes da pessoa jurídica. Então, tem uma série houve multa agravada, houve multa qualificada, tem uma série de detalhes aí que eu vou precisar relatar porque vai influir nessas decisões, tá? Então, tratam-se de recurso voluntário e recurso de ofício, interposto em relação à decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, e parcial ou totalmente procedentes as impugnações apresentadas pelas pessoas físicas a quem foi atribuída a responsabilidade passiva solidária. O presente processo se originou de autos de infração para exigência de RPJ, CSLL, PIS, COFINS e multa isolada por ausência de atendimento à intimação para apresentação da escrituração contábil digital, ECD, em relação aos períodos do ano calendário 2013. Conforme descrito no termo de verificação fiscal, e aí eu já sintetizei, mas eu vou precisar ler justamente para a gente entender o que é que está envolvido. A ação fiscal se relacionou ao ano calendário 2013, período no qual a autuada apurou o IRPJ e a CSLL com base no lucro real anual e a COFINS e a contribuição ao PIS/PASEP com base no regime não cumulativo. A autuada foi intimada em 22 de abril de 2016, por meio do termo de início de ação fiscal, a detalhar em planilha, em meio magnético, as notas fiscais que compuseram as receitas registradas na DIPJ apresentada em relação ao citado ano calendário. Após prorrogação do prazo e reintimação, apresentou em 18 de julho de 2016 resposta por meio de mídia digital danificada, sendo novamente intimada para apresentar as informações, bem como a ECD relativa ao ano calendário 2013. Da nova resposta apresentada constou a discriminação das notas fiscais que compuseram as receitas declaradas e a ECD, só que referente ao ano calendário 2012. Por tal razão, fui novamente intimada a apresentar a ECD relativa a 2013, sob a advertência expressa de que a ausência de apresentação implicaria a apuração com base no lucro arbitrado e a esclarecer os estornos de receita apontados na planilha apresentada. Houve ainda novas intimações para apresentação dos referidos esclarecimentos e da ECD referente ao ano de 2013, às quais a autuada respondeu apresentando esclarecimentos, desacompanhados de documentos comprobatórios, mas sem apresentar a ECD. Por então lavrados os autos de infração já referidos, para os quais se adotou a tributação com base no lucro arbitrado, já que a autuada, apesar de apresentar a ECD ao Sistema Público de Escrituração Digital, apesar de obrigada a apresentar a ECD ao SPED, não o fez. Para apuração, foi utilizada a receita bruta conhecida a partir das notas fiscais eletrônicas emitidas pela autuada e constantes no âmbito do SPED, exigindo-se a diferença de alíquota decorrente do arbitramento sobre a receita declarada e tributando-se integralmente as receitas omitidas. O lançamento determinou-se ainda a baixa do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL apurados pela autuada no ano calendário 2013. Aplicou-se a multa de ofício agravada devido à ausência reiterada de atendimento a intimações e qualificada ante o enquadramento da omissão de receitas na disposição contida no artigo 71 da Lei 4502/64. E aplicou-se, como já referido, a multa pela falta de entrega da ECD. Por fim, imputou-se aos contribuintes Eduardo Francisco de Stefani e Fábio Garbuio a responsabilidade solidária prevista no artigo 135, inciso 3, do CTN, devido às condições, respectivamente, de diretor-geral da companhia e diretor sem designação específica. Sua jurídica autuada e os responsáveis tributários foram cientificados do lançamento e apresentaram impugnações distintas, conforme a seguir sintetizadas. Impugnação de folhas, a pessoa jurídica arguiu preliminarmente a nulidade da autuação, já que não haveria justificativa para o arbitramento do lucro, pois o único documento não apresentado seria a ECD, a qual não impediria a apuração dos valores por ela devidos. 2. Que as bases de cálculos para fins de incidência da COFINS e da contribuição ao PIS teriam sido declaradas em montante
inclusive maior que o apurado pela autoridade fiscal, de modo que não haveria o que ser exigido. 3. As receitas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL teriam sido, de fato, indicadas a menor, mas teria sido apurado prejuízo fiscal no ano calendário 2013, em montante superior à diferença apontada. 4. Que o arbitramento não seria motivo para a desconsideração do prejuízo fiscal apurado. 5. Que haveria equívocos na apuração realizada ao desconsiderar as receitas declaradas em relação às notas fiscais emitidas em outros trimestres. 6. Contraditoriamente ao afirmado alhures, que os valores declarados em obrigações acessórias de outros tributos, ICMS, IPI e II, comprovariam o acerto das bases de cálculos dos tributos objeto do lançamento, pugnou pela realização de perícia contábil. 7. Que não teria havido óbices à fiscalização, de modo que seria indevida a imposição de multa agravada. 8. Que não teria sido praticado qualquer ato fraudulento, de maneira que seria descabida a qualificação da multa de ofício. 9. Que as penalidades impostas teriam caráter confiscatório por superarem o valor do tributo exigido. E 10. Que as intimações relativas ao presente processo deveriam ser realizadas exclusivamente em nome de seus advogados. As folhas 388 a 424, o responsável tributário Fábio Garbuio impugnou o lançamento, sustentando a nulidade absoluta da atribuição de responsabilidade à sua pessoa, já que não teriam sido apontados os elementos que a justificariam. Quanto ao mérito da referida atribuição, defendeu a sua improcedência por inexistência de ato ilícito não tributário ou de infração a contrato ou estatuto social, bem como por ausência de poder de gerência. O senhor Fábio Garbuio impugnou também o lançamento quanto aos créditos tributários exigidos, reprisando os argumentos apresentados pelas pessoas jurídicas nos itens 2 a 5 acima listados. Alegou ainda a impossibilidade de exigência de multas agravadas e qualificadas dos responsáveis tributários, e a impossibilidade de exigência de multa agravada no caso de dúvida, por decorrência do artigo 112 do CTN. Impugnou pela realização de perícia técnica sobre a documentação apresentada, bem como pela realização de intimações exclusivamente nas pessoas de seus advogados. De outra parte, o responsável tributário Eduardo Francisco de Stefani apresentou a impugnação de folhas, na qual pugnou preliminarmente pela nulidade dos autos de infração em relação à sua pessoa, pela absoluta ausência de motivação e por equívoco na capitulação legal do fato tributário em si. Quanto ao mérito, defendeu a inexistência da responsabilidade a ele imputada diante da ausência de demonstração de atos praticados dolosamente, com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto social. Contou ainda elementos que comprovariam a sua posição e a ausência de responsabilidade em relação às operações praticadas por gestões anteriores da pessoa jurídica autuada, que culminaram no lançamento sobre a apreciação nestes autos. Na primeira instância, rejeitou-se inicialmente a existência de nulidade na autuação, posto que os autos de infração foram lavrados por autoridade competente dentro da legalidade, garantindo ampla defesa. Ressalvou-se que não seriam apreciadas as alegações de suposto efeito confiscatório das multas impostas por exigência de vedação, apreciação da questão da inconstitucionalidade pelo julgador administrativo, por indeferidos os pedidos de realização de perícia e diligência, por serem prescindíveis, bem como a intimação dos advogados, disposição legal. Considerou-se que a ausência de apresentação da ECD era causa suficiente para o arbitramento no lucro do período fiscalizado, conforme artigo 530, inciso 1 do Decreto 3.000, já que o referido documento constitui a escrituração contábil da sociedade. Quanto ao método de cálculo adotado para a determinação das bases de cálculo no lançamento, as autoridades julgadoras concluíram que estava totalmente de acordo com o disposto no artigo 532 do RI 99, combinado com o artigo 41 da Instrução Normativa 93 de 97. Registrou-se que a apresentação posterior de elementos que permitissem a reconstituição da contabilidade da pessoa jurídica não tornaria indevido o arbitramento e que em nenhum instante da autuação se equivaleu receita à renda, apenas se adotou o método de apuração prescrito na legislação diante da ausência de escrituração contábil idônea. Considerou-se, portanto, inteiramente acertada a apuração realizada pela autoridade fiscal. Quanto ao prejuízo fiscal e base de cálculo negativa, invocados pela recorrente, ante a inexistência de escrituração contábil que os respalde, não poderiam ser acatados, nem seria possível se mesclar a apuração com base no lucro arbitrado com a apuração com base no lucro real.
Julgadores da ACOR reconheceram que a pessoa jurídica autuada recolheu a título de COFINS e de PIS em relação aos períodos do ano calendário 2013, montantes totais superiores ao exigido no lançamento. Contudo, posto que tais recolhimentos foram realizados segundo a sistemática não cumulativa, acertou a autoridade lançadora em não considerá-los, cabendo à autuada se valer dos mecanismos de compensação. Na decisão foram refutados os supostos erros de cálculo contidos no lançamento, foram considerados meros artifícios retóricos, bem como mantidas as multas de ofício qualificadas e agravadas, já que, respectivamente, teria havido omissão dolosa por parte da autuada em sonegar informações ao fisco antes e durante a ação fiscal e não atendimento às intimações para a prestação de esclarecimentos. Finalmente, entendeu-se que o senhor Fábio Garbuio tinha ciência da ausência da escrituração contábil e, como gestor, era responsável pela atitude que levou à sonegação apurada pela autoridade fiscal, de modo que justificava a atribuição de responsabilidade tributária com base no artigo 135.3 do CTN. Outra parte, reconheceu-se que o citado responsável não poderia responder por atos praticados após a saída da diretoria da sociedade. Por tal razão, não lhe poderia ser imputada a multa agravada por conduta praticada no curso do procedimento fiscal. Já quanto ao senhor Eduardo Stefano, bastou-se a responsabilidade a ele atribuída por se entender que logrou demonstrar não ter sido responsável pelos atos ilícitos cometidos pela fiscalizada. A multa isolada por ausência de apresentação da ECD foi considerada matéria não impugnada, de modo que a sua exigência se tornou definitiva na esfera administrativa. Em decorrência da exoneração integral de um dos responsáveis tributários, houve o recurso de ofício ao CARF nos termos do artigo 34 do Decreto 7235. A decisão recebeu, então, a seguinte emenda. Pessoa jurídica autuada após a ciência apresentou recurso voluntário, no qual inicialmente tece comentários acerca do conteúdo da impugnação apresentada pelo responsável, Eduardo de Stefano. No mais, argumenta que a autoridade fiscal teria se valido de presunções da inversão de ônus da prova sem o exame da documentação apresentada e em cerceamento ao seu direito de defesa, pelo que teria havido nulidade no arbitramento e no lançamento realizados. Após isso, ainda que com inovações de termos, reitera basicamente as alegações já trazidas na impugnação. Já o responsável, Fábio Garbuio, apresentou recurso voluntário de folhas em que, além de refutar o teor da decisão que manteve a atribuição de responsabilidade tributária, com base na ausência de demonstração do enquadramento na situação prevista no texto legal, repete o teor do recurso voluntário apresentado pela pessoa jurídica autuada. O processo foi, então, distribuído por sorteio a este conselheiro ao relatório. Foi muito rápido, deu para acompanhar. Tá. Uma série de detalhes aí eu achei que precisavam ser descritos. Então, recurso voluntário, admissibilidade dos recursos. Acho que aqui não teve nenhuma questão. Todos os recursos são tempestivos, preenchem os requisitos de admissibilidade, então eu tomo conhecimento. Preliminares de nulidade do lançamento. Ambas recorrentes suscitam a nulidade dos autos de infração, sob a alegação de que a autoridade administrativa teria se valido exclusivamente de presunções e teria se negado a analisar toda a documentação apresentada, que implicaria em cerceamento de seu direito de defesa. Segundo longa exposição, teria ocorrido violação aos princípios do contraditório e da motivação. Aí eu trago o artigo 59, dizendo que, caso confirmadas, poderia levar realmente ao reconhecimento da nulidade, mas o exame dos documentos constitutivos do crédito tributário, autos de infração e termo de verificação fiscal revela que as alegações das recorrentes carecem totalmente de fundamento. Para utilizar os requisitos apontados nos recursos, nos citados documentos indicam-se com clareza os motivos de fato e de direito para o lançamento, detalham-se as bases de cálculo utilizadas e justificam-se a adoção da apuração com base no lucro arbitrado, as imposições das multas de ofício agravada e qualificada, e a atribuição de responsabilidade tributária aos dirigentes. Não há, em absoluto, a adoção de presunções ou a inversão do ônus da prova como alegado. A procedência ou improcedência de todos os aspectos contidos nas acusações fiscais é matéria a ser enfrentada quanto à análise do mérito dos recursos em confronto com as alegações e provas apresentadas pelas recorrentes, inclusive em relação ao cabimento ou não do arbitramento do lucro, já que a arguição de que existiam outras fontes de informação à disposição da autoridade fiscal deve ser cotejada com a impossibilidade de apresentação posterior de documentos invalidar a adoção do lucro arbitrado, conforme súmula CARF 59.
No mesmo contexto, deverá ser analisada a questão da desconsideração do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL, apurados pela pessoa jurídica, que poderá, inclusive, levar à total improcedência do lançamento, ante a eventual inadequação da forma de apuração adotada naquele. Não observa, entretanto, qualquer violação ao amplo direito de defesa das recorrentes que puderam se defender das acusações fiscais com todos os meios à sua disposição, de modo que rejeito as preliminares de nulidade. Tá? Então, não estou entendendo que não há nulidade em relação à autuação. Alguém diverge em relação a esse ponto? Ok. Então, da apuração com base no lucro arbitrado. Conforme descrito no TVF, a pessoa jurídica autuada por apurar o IRPJ com base no lucro real estava obrigada, em relação ao ano calendário de 2013, a transmitir a ECD ao SPED, conforme artigo 3º, inciso 2, na Instrução Normativa RFB 787 de 2007. E aí eu transcrevo os artigos 1º e 3º da referida norma. Conforme informação prestada pela pessoa jurídica em sua DIPJ, a forma de apuração adotada em relação ao calendário de 2013 efetivamente foi o lucro real. Folha 11. De modo que estaria à luz do dispositivo legal citado, combinado com o artigo 3º, parágrafo 4º da Instrução Normativa RFB 1420 de 2013, obrigada à transmissão da ECD. Conforme apontado no TVF, a autoridade fiscal inicialmente intimou a empresa para a entrega da escrituração por meio do termo de intimação fiscal 02/2017. Essa requisição se repetiu no termo de reintimação 03, no despacho de prorrogação de prazo e no termo de constatação e intimação fiscal 05. Nestes últimos, o sujeito passivo foi informado da previsão legal do arbitramento em fase da ausência da escrita contábil da empresa nos moldes do artigo 530 do Decreto 3.000. O exame dos referidos documentos revela que, no termo de intimação fiscal 02, a pessoa jurídica foi intimada a apresentar a escrituração contábil relativa ao ano calendário 2013, no formato previsto no ato declaratório executivo COFINS 25 de 2010, o qual alterou o ato declaratório 15 de 2001. Já no termo de reintimação fiscal 03, no despacho de folhas 236, 239 e no termo de constatação e intimação fiscal 5, emitidos entre setembro e dezembro de 2017, houve a intimação à pessoa jurídica para entregar a escrituração contábil digital relativa ao ano calendário 2003 no ambiente do SPED. Tendo em vista o dispositivo legal da IN 1420, com a advertência explícita de que a ausência de atendimento implicaria a apuração com base no lucro arbitrado. Na última resposta apresentada, em 29 de dezembro de 2017, a recorrente pessoa jurídica assim se manifestou em relação à apresentação da ECD. O requerente informa também que está atualmente elaborando a escrituração contábil digital, ECD, relativa ao ano calendário 2013. A estimativa é que a referida escrituração contábil se encerre no decorrer do mês de janeiro de 2018. Sendo assim, em razão do cumprimento parcial do termo de intimação acima mencionado, requer-se a concessão de prazo adicional de 20 dias úteis, a fim de que a recorrente possa finalizar e transmitir a ECD objeto do item 1 do termo de constatação e intimação fiscal em epígrafe. O pedido de ilação se baseia no fato de que, até o momento, a requerente não conseguiu inserir todas as informações solicitadas pelo sistema ECD da Receita Federal do Brasil, de modo que, tão logo a requerente consiga incluir todos os dados solicitados, os transmitirá a Vossa Senhoria. O prazo pleiteado foi indeferido, em face da reiterada omissão da empresa em apresentar a escrituração contábil, conforme comunicado datado de 12 de janeiro de 2018. Não obstante, até a lavratura dos autos de infração em 14 de março de 2018, persistia a omissão da pessoa jurídica. A ECD, na verdade, somente veio a ser transmitida para o ambiente SPED em 29 de março de 2019, conforme recibo de folhas. As recorrentes não contestam o fato de que havia a obrigação de transmissão da ECD. Seus argumentos contrários à apuração com base no lucro arbitrado são: 1. Pessoa jurídica enfrentou diversos problemas sistêmicos que impediram o adimplemento dessa obrigação acessória, em que pese todas as outras obrigações acessórias tenham sido regularmente entregues. 2. A ECD foi apresentada posteriormente, de modo que estaria regularizada a pendência apontada. 3. A documentação apresentada e as informações constantes das demais obrigações acessórias adimplidas pela pessoa jurídica possibilitariam a quantificação do lucro real
de modo que indevida a apuração com base no lucro arbitrário. O exame da questão deve se fundamentar em duas premissas. Em primeiro lugar, a ausência de escrituração na forma da legislação comercial e fiscal enseja a determinação do IRPJ com base no lucro arbitrário. Essa é a dicção do artigo 530, inciso 1 do Decreto 3.000. Outra parte, a partir da edição do Decreto 6.022 de 2007, o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, é o instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado de informações. Tá? Eu estou lendo o dispositivo lá do decreto. Neste sentido, não é verídica a afirmação da recorrente no sentido de que houve, abre aspas, presunção absoluta por parte da autoridade lançadora no sentido de que a falta de entrega da ECD representaria a ausência de controle contábil. Ora, como explicitado, a partir da instituição do SPED, as informações transmitidas àquele ambiente passaram a constituir a escrituração comercial e fiscal das sociedades empresárias. A recorrente estava obrigada a transmitir a ECD àquele ambiente. Deste modo, a ausência da referida transmissão constituía, sim, a ausência da escrituração comercial na forma determinada pela legislação. É verdade que a recorrente, ainda que não houvesse realizado a transmissão da sua ECD, poderia ter apresentado a sua escrituração comercial em formato digital, como inclusive foi possibilitado pela autoridade fiscal no termo de intimação fiscal número 2. Contudo, isto não ocorreu. As recorrentes apontam uma série de documentos e obrigações acessórias por ela apresentadas que possibilitariam a apuração do lucro real e deveriam impedir a adoção da apuração com base no lucro arbitrário. IPJ, DCTF, LALU, SPED, EFD, contribuições, DAFs, notas fiscais. Ora, os referidos documentos, embora contenham uma série de informações, incluindo a apuração do lucro real, não substituem a escrituração comercial. A ECD não é mais uma obrigação acessória dentre tantas outras que teriam sido cumpridas pela pessoa jurídica. É a própria escrituração contábil, conforme determinação legal, de modo que a sua assinatura digital e transmissão ao ambiente SPED constituem os meios de, abre aspas, garantir a autoria, autenticidade, integridade e validade jurídica do documento digital, conforme ditames do artigo 2º, parágrafo único da Instrução Normativa 787 de 2007. É verdade que a jurisprudência do CARF tem se pautado pelo entendimento de que o arbitramento do lucro é medida extrema e que somente deve ser adotada quando inexistir elementos capazes de permitir a apuração do lucro real do sujeito passivo. Tal posição, contudo, não pode ser estendida à situação em que não é apresentada a própria escrituração comercial, que é a base para qualquer apuração. Não provada a manutenção da escrituração comercial, incide inescapavelmente a disposição do artigo 530, inciso 1 do RI 99, e correta a apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado e a decisão recorrida na parte em que a manteve. Cabe acrescentar que, em consonância com o já apontado na análise da preliminar de nulidade, não há nenhuma violação ao direito de defesa da recorrente. Caiu alguém? Não. Ao considerar que as informações prestadas nos documentos e obrigações acessórias acima apontados. Acho que faltou alguma coisa aqui. Em primeiro lugar, porque, como já dito, não substituem a escrituração comercial e, em adição, nem mesmo a posterior apresentação da própria ECD, como foi feito em 2019, é capaz de tornar indevida a adoção da apuração com base no lucro arbitrado, conforme a já transcrita súmula CAF 59. Nesse sentido, eu trago uma decisão da turma 1401, onde diz: não se configura infração ao princípio da verdade material, associamento de direito de defesa e arbitramento do lucro, quando a contribuinte, estando obrigada, não possui a escrita contábil nos termos da legislação da ECD. Decisão de março de 2020. Suposto, nega-se provimento ao recurso voluntário quanto ao tal tópico. Então, entendo que a falta da escrituração da ECD incide na disposição do artigo 530, inciso 1 do RI 99. Alguém quer discutir alguma coisa? Podemos ir ao voto. Ricardo. Acompanho. Gustavo. Acompanho. André. Com
relator, presidente. Flávio. Acompanho, presidente. Cleucio. Também acompanho. Marcelo. Acompanho o relator, presidente. E Fabiana. Também acompanho. Então, o prejuízo fiscal e base de cálculo negativo da CSLL é apurado pela recorrente. Aqui eu acho que não precisaria. Bom, as recorrentes se insurgem e, inclusive, chegam ao ponto a apontar como causa de nulidade do lançamento a desconsideração pela autoridade administrativa do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa CSLL. Ora, a questão é de alimentar a resolução. Referidos valores apurados pela recorrente na sua DIPJ e no LALU somente poderiam ser considerados no lançamento caso este fosse realizado dentro da própria sistemática do lucro real. A previsão é de compensação com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, e com o resultado do período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição social, conforme, respectivamente, artigos 15 e 16 da Lei 9.065/95. Tendo sido acertadamente, conforme o tópico anterior, adotada a apuração do IRPJ da CSLL a partir das regras fixadas para o lucro arbitrado, totalmente descabido se falar no aproveitamento de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do CSLL. Como afirmado na decisão recorrida, não é possível mesclar o método de apuração pelo arbitramento com o do lucro real. Não merecem acolhida, portanto, os recursos voluntários em relação a tal matéria. Alguma divergência em relação a tal tópico? As bases de cálculo adotadas para o lucro arbitrário. Os recorrentes se insurgem em relação à forma adotada pela autoridade fiscal para apurar as bases de cálculo utilizadas no lançamento. Conforme descrição contida no TVF, o lucro foi arbitrado nos moldes do artigo 532 do Decreto 3.000, sendo conhecida a receita bruta a partir do levantamento efetuado junto às notas fiscais eletrônicas emitidas pela fiscalizada disponíveis no SPED. Ou seja, para a autoridade fiscal se valeu das notas fiscais emitidas pela própria pessoa jurídica autuada para se chegar à receita bruta apurada em cada um dos meses e trimestres do ano calendário 2013. E para a apuração do IRPJ, aplicou os percentuais previstos pela legislação conforme artigos 519 e 532 do RI 99. Dispositivos. Receitas obtidas a partir das notas fiscais, foram divididas de acordo com a sua natureza: venda de produtos de fabricação própria, revenda de mercadorias ou prestação de serviços, e cotejadas com as informações prestadas pela pessoa jurídica autuada na DIPJ relativa ao ano calendário 2013 e em planilha apresentada no curso do procedimento fiscal, na qual a recorrente detalhou a natureza das receitas informadas na DIPJ. A partir daí, sobre os montantes declarados, foi exigida a diferença de alíquota relativa ao arbitramento e os valores não declarados foram tributados como omissão de receita. Recorrentes, por um lado, admitem que o total anual de receitas informadas na DIPJ é inferior ao efetivamente auferido. Teria sido corretamente informado na EFD Contribuições. O texto que ela fala. Alegam, contudo, que o prejuízo fiscal por ela apurado seria superior à diferença em questão, de modo que não haveria tributo a pagar. A questão da compensação do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa já foi abordada no tópico procedente, de modo que não se pode acolher a alegação das recorrentes. Recorrentes pretendem ainda conferir a diferença constatada pela autoridade fiscal à natureza de mero erro de preenchimento da DIPJ. Ora, uma vez que os valores de receita não foram confessados, sobre eles não houve o recolhimento dos tributos devidos e não foi apresentada a escrituração comercial, não há outra qualificação a lhes imputar que não de omissão de receitas. Não há reparos a se fazer em relação à apuração realizada pela autoridade fiscal quanto ao IRPJ e à CSLL. Alguma divergência em relação a tal tópico? Vamos continuar, então. Os valores exigidos em relação a COFINS e a contribuição ao PIS/PASEP. Em relação às contribuições acima citadas, as recorrentes argumentam que a receita considerada pela recorrente para a base de cálculo do PIS e da COFINS, referente ao ano calendário 2013, é maior que aquela apontada pela agente fiscal. Basta conferir o EFD Contribuições apresentados pela recorrente, em tempo e modo corretos, para verificar que a receita declarada e que serviu de base para a apuração dos tributos totalizou 493 milhões. Alegam que as contribuições incidentes sobre a receita declarada foram integralmente recolhidas, de modo que teria havido, inclusive, recolhimento a maior que o devido. Na decisão recorrida, os julgadores assim manifestaram-se.
Com efeito, a contribuinte trouxe ao conhecimento documentos nas folhas tais que comprovam o recolhimento de ambas as contribuições apuradas sob o regime não cumulativo. A tabela a seguir consolida o montante recolhido pelo contribuinte em cada tributo. Está correta a afirmação da impugnante de que recolheu as referidas contribuições em montante superior ao que ora está sendo exigido de principal por meio dos autos de infração. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro arbitrado, como é o caso em tela, conforme ficou bem assentado na discussão que antecedeu esse tópico, continuam submetidos, portanto, ao regime de apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, nos termos da legislação anterior. Está correto, dessa arte, o montante do crédito constituído pela autoridade fiscal, a CO, e não lhe cabia, com efeito, promover acertos de contas da fiscalizada, que dispõe, para tanto, dos mecanismos de compensação instituídos em decorrência da previsão do artigo 1562 do CTN. Neste ponto, há equívoco no acórdão recorrido. Previsando a legislação de duas sistemáticas de apuração para a COFINS e para a contribuição ao PIS/PASEP, não tem o condão de instituir contribuições distintas. Trata-se da mesma contribuição, das mesmas contribuições, porém determinadas a partir de sistemáticas distintas. De modo, parece-me óbvio que no caso do lançamento de ofício das contribuições em questão, em que a apuração se dê com base na sistemática cumulativa, devem ser deduzidos todos os recolhimentos efetuados em relação ao mesmo período, com base na sistemática não cumulativa. Inclusive, este foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal, conforme se constata a partir dos demonstrativos contidos no TVF. E aí está mostrando que eles deduziram, esses valores. Não é válida a conclusão contida na decisão recorrida. De outra parte, não procede a alegação da recorrente de que, como o total de receitas anuais declaradas e utilizadas como base para os recolhimentos pelo regime não cumulativo foi superior às bases de cálculo adotadas no lançamento, não haveria qualquer valor a ser exigido. Ora, a comparação deve ser realizada em cada um dos períodos de apuração mensal. Não importa para o lançamento de ofício se a recorrente em um determinado período de apuração, não incluído no lançamento, recolheu um montante superior ao devido. Tal indébito somente pode ser aproveitado por meio de declaração de compensação nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. O relevante é o cotejo em cada período de apuração, conforme realizado pela autoridade fiscal no lançamento. Conforme planilha anexo 4 do arquivo não paginado juntado à folha 372 dos autos, não teria havido qualquer valor confessado pela recorrente a título de COFINS e contribuição ao PIS em relação ao período de apuração de março de 2013. Contudo, na decisão recorrida, apontam-se valores aparentemente não considerados nas planilhas elaboradas no TVF. Os valores recolhidos em relação ao período de apuração de março de 2013, nos montantes 271, 406 e 58 mil, respectivamente a título de COFINS e de contribuição ao PIS/PASEP. Nesse contexto, diante da ausência de confissão em DCTF, é acertada a constituição do crédito tributário relativo às citadas contribuições por meio do lançamento de ofício, cabendo apenas a dedução dos pagamentos acima apontados na cobrança dos valores constituídos em relação ao mês de março, como realizado em relação aos demais períodos. Deve ser dado provimento parcial aos recursos voluntários para determinar o referido abatimento. Então, na autuação foi feito o decote, que ele está pedindo, mês a mês, claro, mas faltou em relação a esse mês de março aí. Então, estou dando provimento ao recurso voluntário para também ser deduzido esses recolhimentos do mês de março. Algum esclarecimento, algum debate, alguma divergência, ou a gente pode... Está tranquilo aí? Tá com... Multa agravada. Conforme relatado no lançamento fiscal, foi exigida a multa de ofício agravada na forma do artigo 44, parágrafo 2º da 9.430. A autoridade responsável pela construção do crédito tributário justificou a imposição nos seguintes termos. Inicialmente, cabe o agravamento da multa de ofício, tendo em vista que a fiscalizada por conduta reiterada deixou de, no prazo marcado, prestar esclarecimentos e também apresentar os arquivos ou sistemas conforme descrito na sequência e no corpo do presente termo. E aí ele cita o artigo 44, parágrafo 2º.
porque no decorrer do procedimento fiscal, o sujeito passivo reiteradamente deixou de apresentar respostas às intimações nos prazos marcados e prorrogados, a ver. Houve resposta parcial às requisições efetuadas por meio do termo de início, a empresa solicitou prazo adicional para a entrega da ECD e do LALU, o LALU somente foi entregue após sucessivas intimações, foi solicitado no termo de reintimação, o qual não foi atendido. Em seguida, a fiscalização emitiu o termo de reintimação, em relação à qual foi apresentada a resposta em 31 de outubro. Nesta foi entregue planilha eletrônica referente ao LALU. Em 21 de dezembro, o contribuinte foi intimado, desta vez, a apresentar o livro de acordo às formalidades exigidas na legislação por meio do termo de constatação. Em 29 de dezembro, o sujeito passivo juntou o referido lucro ao dossiê e tal. A ECD foi reiteradamente solicitada, termo de intimação fiscal 2. Em 13 de julho, o sujeito passivo chegou a juntar arquivos de contabilidade, os quais supostamente se referiam a 2013, mas na verdade tratavam do ano calendário 2012. A ECD ainda foi solicitada por meio de outros termos. Até o momento não houve apresentação da escrituração. Decisão recorrida, o agravamento foi mantido, por se considerar caracterizada a hipótese legal, principalmente a partir de 3 fatos. Fato 1. Havia lacunas que exigiam a prestação de esclarecimentos e a apresentação de documentos. Fato 2. A fiscalizada foi intimada a fazê-lo em mais de uma ocasião. Fato 3. Os esclarecimentos, ao contrário do que alega a impugnante, não foram prestados e a ECD nunca foi apresentada. Recursos voluntários sustenta-se que todas as intimações foram respondidas em tempo e modo devidos e se invoca a súmula CARF 96, cujo teor é o seguinte, né? Falta de apresentação não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando esta omissão motivou o arbitramento dos lucros. Conforme o texto legal acima transcrito, a previsão do agravamento da multa de ofício é infração formal. Bastaria, portanto, a omissão do sujeito passivo a uma das 3 condutas ali apontadas, para que fosse cabível a imposição da multa agravada. A oposição não tem sido acompanhada por todos os conselheiros do CARF, inclusive alguns dessa turma julgadora, que entendem necessária a existência de prejuízo à apuração fiscal para que se imponha o agravamento. No entender desse julgador, contudo, quase sempre esse prejuízo é uma decorrência imediata da omissão do sujeito passivo. No caso sob análise, por exemplo, a omissão da pessoa jurídica em apresentar a ECD não impediu que o lançamento fosse realizado com base nas informações constantes das notas fiscais eletrônicas. Contudo, isto não significa que novos fatos geradores de tributos não tenham sido omitidos do conhecimento da autoridade fiscal ao conhecer a integralidade dos registros contábeis do sujeito passivo. De tal modo, não há como se negar que a súmula CARF tem aplicação ao lançamento fiscal sob apreciação, já que há uma omissão, de todo modo, não há como se negar que a súmula CARF tem aplicação ao lançamento fiscal sob apreciação, já que a omissão apontada pela autoridade fiscal foi a ausência de apresentação da ECD, que tal fato justificou também a apuração com base no lucro arbitrado. A referida súmula é de observância obrigatória pelos conselheiros desse colegiado, inclusive sob pena de perda de mandato, no artigo 45, inciso 6. Suposto deve ser dado provimento aos recursos voluntários para cancelar a imposição da multa agravada. Aqui eu estou acolhendo a aplicação da súmula, entendo que a omissão da ECD já foi a causa do arbitramento. Alguma discussão? Fala, Ricardo. Só uma coisa aí. Ele fala que havia lacunas que exigiam a prestação de esclarecimento. Ficou assim, genérico, não foi em nenhum momento esclarecido que esclarecimentos. Esclarecimentos não. Não foram. Assim, o contribuinte até naquele trecho que eu citei ali, né, até ele mostra assim, que o contribuinte, a princípio, não respondia, mas depois ele ia lá e respondia. Né? O LALU não foi apresentado, mas depois ele apresentou. Então, assim, pode até em algum momento o contribuinte ter desatendido algum termo, mas depois ele cumpriu atendeu a todas as intimações. Né? Não apresentou documentos, ele até apresentou esclarecimentos, mas não juntou documentos comprobatórios, né, no termo final, mas ele sempre atendeu. A única coisa realmente que ficou faltando explicitamente foi a ECD, essa nunca foi apresentada. Meu posicionamento, que acho que a maioria já conhece, é no sentido de que não se deve também
deixar essa previsão de agravamento descoberta de utilidade, né? Então, eu acho, sim, como acho que você mencionou aí, se tiver uma possibilidade de que alguns outros fatos fossem passíveis de verificação pela fiscalização, eu acho que deve se manter essa multa, mas, no caso, a fiscalização tem que definir qual foi o elemento aí adicional que foi solicitado, para além da escrituração que já teve a sua consequência, né, o arbitramento, para fins de que a gente pudesse manter a multa, mas pelo jeito não teve. E é assim, como eu pontuei, né, eu acho que a falta de apresentação da ECD traz prejuízo à fiscalização, porque a partir da ECD ele podia identificar outros fatos geradores, né, mas existe a súmula que diz que quando ela já é a causa do arbitramento, não pode ser aplicada. Então, todos de acordo em relação a esse ponto. Eu fiz a ressalva porque eu sei que existem, né, alguns conselheiros que entendem que é necessário a existência do prejuízo. Da multa qualificada. Lançamento de ofício, houve ainda a exigência de multa de ofício qualificada sobre os valores considerados como omissão de receita, para fins de incidência do RPJ e CSLL, conforme previsto no artigo 44, parágrafo 1º da 9430. Para a autoridade fiscal, o fato de a recorrente haver informado valores de receita menor na DIPJ configuraria a conduta de sonegação, como tipificada no artigo 71. É a descrição realizada no TVF. Face da omissão de receita efetuada, conforme demonstrado no item 3, cabe a multa de ofício qualificada. Os valores a menor de receitas informadas em DIPJ tendem a confundir o conhecimento do fato gerador pela fazenda. Ainda mais, o sujeito passivo tanto sabia da valoração a menor, que quando do preenchimento da SPE de contribuições relativo ao ano calendário fiscalizado, declarou aproximadamente 60 milhões de reais a mais a título de receita. Os recorrentes defendem o afastamento da qualificação, posto que essa exigiria o evidente intuito de fraude, conforme súmulas CAF 14 e 25. Transcrito. No caso sob análise, não teria havido qualquer fraude ou dolo, condutas que não poderiam ser presumidas. Atacam ainda o conteúdo das denúncias contidas na impugnação apresentadas pelo responsável tributário, Eduardo Francisco de Stefano. Tá? Eu não dei ênfase ao conteúdo da impugnação, porque esse responsável tributário, ele aponta uma série de fraudes que teriam sido praticadas pela empresa e que ele teria denunciado isso, inclusive teria sido demitido, né, teria saído do posto por conta disso daí. Isso não foi considerado na autuação fiscal, então eu entendo que não poderia ser levado, né, como uma motivação. E a DRJ também não levou. É necessário, de início, afastar todas as argumentações apresentadas pelos recorrentes em relação às informações apresentadas pelo referido responsável tributário. Obviamente, o conteúdo da impugnação apresentada pelo senhor Eduardo não foi adotado como fundamento no momento do lançamento de ofício, já que a peça impugnatória somente foi apresentada em momento posterior. De outra parte, no julgamento administrativo, as referidas denúncias também não serão utilizadas como prova, já que é imperativo se restringir às provas construídas pela autoridade fiscal. Tal fato, inclusive, foi realçado mais de uma vez pelos julgadores de primeira instância. Tá? Então, a DRJ até cita essas informações, mas diz que isso não iria ser considerado. É essencial ainda afastar a incidência da súmula CAF 25, a qual é aplicável aos casos de presunção legal de omissão de receitas, que não é a situação tratada nestes autos. Pois bem, o essencial para a apreciação da matéria sob julgamento é que a autoridade fiscal constatou, a partir das notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica autuada, que houve o oferimento no ano calendário 2013 de um montante de 482 milhões de reais em receitas. Em contrapartida, a recorrente que se omitiu na apresentação de sua escrituração contábil somente informou em sua DIPJ a percepção de 370 milhões, ou seja, deixou-se declarar um montante de 112 milhões em receitas, ou 23,8% das receitas correspondentes às notas fiscais emitidas. Como apontado pela autoridade fiscal, o fato de a pessoa jurídica informar nas SPE de contribuições um montante de receitas de 437 milhões permite a constatação da consciência acerca do fato de que as receitas informadas na DIPJ eram inferiores às efetivamente percebidas. Deste modo, considero correta a qualificação da multa de ofício nos termos realizados no lançamento de ofício, já que ficou comprovada a omissão de receitas, bem como a conduta dolosa da pessoa jurídica autuada no sentido de tentar impedir o conhecimento por parte da autoridade fiscal da ocorrência dos fatos geradores.
alegação de que a qualificação tornaria a multa de ofício confiscatória, né? Aí eu alego a súmula CAF número 2, e dentro daquela leitura, né, isso daí não pode ser apreciado pelos julgamentos administrativos. Eu faço aquela leitura, né, que isso não impõe que a gente não conheça, mas que conheça, mas só reconheça a inconstitucionalidade quando ela já tiver constante de algum desses documentos aí mencionados. Sobre a análise, estando a norma que embasa a imposição da multa de ofício aplicada em plena vigência, e aí eu invoco a súmula CAF 2. Deve ser negado provimento aos recursos voluntários, portanto, com a manutenção da multa de ofício qualificada sobre os créditos de RPJ e CSLL relacionados à omissão de receita. Flávio, quer falar alguma coisa? Pode falar, Flávio. Paulo, estou com um pouco de dúvida nesse ponto aqui, até tentando pensar aqui nas súmulas, né, principalmente na 14, porque, ok, o percentual é de 23,28% de omissão, mas ele omitiu receitas, aí não tem dúvida que ele está sendo autuado por conta disso. Mas, muito na dúvida da conduta dolosa que é praticada, Paulo, porque a fiscalização não tem maiores problemas para descobrir essa receita omitida. Um trabalho simples de fiscalização, ela omitiu. Mas se ele tivesse falsificando nota, não emitindo nota, fazendo por fora, não foi isso que aconteceu, né? Ele simplesmente não levou à tributação esses valores. Mas qual foi o trabalho da fiscalização ou a dificuldade do trabalho da fiscalização para conseguir descobrir esses valores? Praticamente não estava tudo declarado. Isso aí eu tô... Flavinho, desculpa aí, Paulo, só falando. Sonegação simples e pura. Não estou entendendo o seu ponto. Receita omitida não foi declarada, sonegação. Mas é a súmula, Ricardo, que fala exatamente... Aí é presunção de omissão de receita. Aí não, a 14. A simples apuração de omissão de receitas não autoriza a qualificação de ofício. É necessária a comprovação de evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Essa que é a questão. Ele omitiu receita. Ninguém está negando aqui. Só que ele não escondeu os fatos da fiscalização, ele não levou à tributação, mas ele emitiu as notas, ela pegou outras declarações, cotejou e viu que estava faltando esses 100 milhões. Esse que para mim, o problema é a súmula, cara. Eu entendo que ele quis omitir, mas... Eu entendo essa súmula no âmbito das presunções de omissão de receita. Eu acho que a presunção era 25, né? O problema é ao meu ver, quando você tem a questão de uma receita claramente caracterizada, né, e ela não foi incluída na apuração do tributo, né, qualquer que seja o tributo, está caracterizado o intuito de sonegar. Porque, Flávio, aqui, assim, a questão lá da súmula 14, ele fala em simples omissão de receita, né? Mas a partir do momento em que ele não faz uma apuração na DIPJ sem a inclusão dessas receitas, né? E esse seria o elemento ali para a identificação do lucro real dele, das bases de cálculo, do RPJ, da contribuição social, ele sabe que ele não aferiu aquelas receitas, só aquelas receitas, tanto que ele emitiu notas fiscais em valores maiores, emitiu a FD em valores maiores, né? E ele não leva isso. Ele só não levou a tributação, esse que é meu ponto, Paulo. Você falou... Não, ele não levou a tributação e na DIPJ ele não informou essas receitas. Não, ok. É isso que eu fico colocando. Só para fechar meu raciocínio aqui, Gustavo, que eu estou pedindo ao Marcelo também. Mas assim... eu volto ao ponto. Ele emitiu as notas, ele declarou isso de alguma forma, ele não levou a tributação. Por isso que eu estou chamando a súmula aqui, para a gente pensar na súmula. Ele omitiu receita, ninguém nega, mas ele não funcionou no documento, ele não usou de meio ardiloso. Enfim. Quando ele declarou? Não, ele omitiu, ninguém está negando que ele omitiu receita, mas ele declarou, ele emitiu nota. Não, ele achou que não ia ser declarou o que você está dizendo é porque ele emitiu nota, é isso? De alguma forma ele não fez caixa 2, ele não fez, enfim. Estou refletindo, tá, Paulo? Não estou certeza do que eu vou fazer, não.
Marcelo, acho que foi Marcelo primeiro, não é isso? Do que Gustavo? Vai lá, Marcelo. Bom, entendo nesse caso específico, né? Porque, na verdade, se você imaginar que ele omitiu da fiscalização, né, as notas foram emitidas, mas a questão não é essa, senão a fiscalização, ou seja, o fisco estaria obrigado a fiscalizar 100% dos contribuintes para chegar a detectar isso. Na verdade, essa multa qualificada, na verdade, é um risco. Uma vez que é aberto o procedimento de fiscalização, quer dizer, ele teria que ter informado isso nas declarações, né, da IPJ, etc., antes. Agora, uma vez que abriu a fiscalização, aí, nesse caso, o fiscal realmente constatou isso. A questão da súmula, entendo eu, do negócio da simples omissão de receita, quer dizer só o seguinte, cabe ao fiscal provar que aquela, no caso específico, né, que essa falta de declaração das notas fiscais emitidas, em DIPJ, né, declaração em DIPJ das notas fiscais emitidas, foi doloso, né, e não um mero erro, por exemplo. E entendo que, nesse caso aí, o montante é expressivo, né? Então, não foi por exemplo, se tivesse, talvez, falta de emissão de notas fiscais aí de R$100 mil, digamos assim, comparando com o faturamento anual dele, aí eu ficaria meio assim, pô, será que foi um escorregão contábil? Ou não ficaria muito caracterizado a conduta dolosa. Mas, nesse caso, é quase 25% do faturamento. Então, não tem como escapar isso aí, assim, do controle. Não tem como dizer que isso aí foi mera culpa ou negligência, né, contábil. Ok. Gustavo, você queria falar? Desistiu? Presidente, eu falo quando eu for fazer meu voto, cara. Tá, tranquilo. Cleucio. Só lembrar aqui, eu entendo o que o Flávio está falando, eu acho que tem muita pertinência, mas a súmula, ela fala, né, a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude. E fraude, pela Lei 4502, é a conduta tendente a impedir, né, a consumação do fato gerador. E me parece que está presente aqui, né? Ele informou um montante de receita inferior, e lá no SPED, depois do auto de infração, é que ele ajusta os valores corretos, né, com uma diferença aí de 60 milhões. Então, me parece que ele tinha, assim, o intuito de cometer fraude, e acho que a gente não estaria fora do contexto da súmula, pelo menos assim, na minha leitura aqui, né, do enunciado da súmula. Perfeito, concordo com você. Podemos ir ao voto, então? Ricardo. Posso levantar um outro ponto aqui? Pode, sim, sem problema. Eu fiquei incomodado com uma coisa que você relatou lá atrás, que eu achei que você fosse tratar talvez nesse tópico, mas não tratou, não sei se vai tratar na frente. Eu entendi que a DRJ afastou a qualificação da multa para um dos responsáveis. O agravamento. Não foi nem o agravamento. É porque eles disseram o seguinte, ele era responsável por essa empresa durante o período, os anos calendários dos fatos geradores, mas a motivação do agravamento foi algo que foi praticado no curso do procedimento fiscal, quando ele não era mais o responsável pela empresa. Então, eu achei que eu deveria ter tocado nesse assunto no tópico anterior, mas vou tocar agora. Não, a gente vai falar disso no recurso de ofício, né, na verdade, que foi afastado. Tá bom. Depois eu, então, que foi afastado, né? Não, eu acho que não existe isso de afastar para um responsável parte do crédito tributário e para o outro manter o crédito tributário. O crédito tributário ele é indivisível. Ele pode ser, né? Ou você afasta a responsabilidade tributária ou não afasta. Não pode afastar a responsabilidade de parte do crédito tributário. Estranho isso, não sei. Acho que o Paulo congelou, né? Não, estou aqui, estava pensando o que você estava falando. Mas, assim, foi o que foi decidido, né, na verdade.
Ok, então podemos votar. Cleusa, você quer falar ainda ou ficou levantado? Tá. Ricardo. Não, nesse ponto aí, então eu acompanho contigo, te acompanho na qualificação. Tá. Gustavo. Presidente, por mais que pareça injusto, eu não consigo fugir da súmula. Inclusive, um dos precedentes que a conformam, o mais recente de 2004, ele fala especificamente o seguinte: de fato, na parte relativa ao agravamento da multa de ofício, verifica-se que não foram imputados ao recorrente nenhum dos seguintes comportamentos: falsidade material, falsidade ideológica, em deixar de atender intimações. Essa última parte aqui, obviamente, está fora do contexto da discussão aqui. Simples omissão de receita é não informar a receita tributável. É isso. É deixar de informar a receita tributável na declaração pertinente. Eu não consigo refugir desse limite típico da súmula. A míngua de outros elementos que demonstrem que houve uma simulação, que houve uma tentativa clara de ocultar fatos da tributação, que não exclusivamente o problema das receitas, a súmula se aplica. Isso nós já colocamos por várias vezes em outros julgamentos. A gente vem sustentando que a prática reiterada poderia, mas isso em casos principalmente de presunção, que aí se aplica a súmula 25 de forma diferente. Mas aqui nós estamos falando de simples omissão de receita. Eu simplesmente, certo ou errado esse entendimento do CARF, o fato é que ele está sendo simulado. Eu não consigo sair daí. Eu não consigo deixar de aplicar a súmula nesse caso. Então, eu peço declaração zerada, você considera mesmo, vai usar o mesmo entendimento? Ô, Ricardo, é a súmula, não sou eu, cara. A súmula vira e fala... Então você está mudando o posicionamento, porque a gente cansou aqui de qualificar multa em situações... Em presunção de omissão de receita, cara, eu concordo com o Flávio. Aqui está falando a simples omissão de receita não admite. Como que eu vou fugir daí? A simples omissão de receita, ele não está colocando... Nenhum desses precedentes que eu estou lendo aqui, ele fala de prática reiterada. Ele fala por simples de receita. Deixa eu só colocar mais um elemento, Ricardo. Acho que é caso a caso, não tem como. Mas eu fui pegar o TVF aqui agora. O TVF, a acusação no que tange à qualificação da multa, ele só fala isso, olha, ele declarou no espécie de contribuições a valores a mais do que ele tinha. Ele sabia que ele estava omitindo. Sim, é uma simples omissão. Mas o TVF, na qualificação, ele tem 4 parágrafos. Ele não traz uma conduta no sentido, além da omissão, no sentido de que com fraude, com lua, enfim. Para mim, tá mas isso ele descreve. O TVF, assim, você tem que interpretar o TVF como um todo, né, Flávio? Ele descreve todas essas condutas para chegar lá no final e dizer, olha, isso aqui foi o menor, mas ele deixando bem claro, tudo o que aconteceu, né? Esses percentuais, ele aponta todas essas coisas. O TVF é grande, eu estou lendo só o capítulo da qualificação, mas só para colocar, desculpa, Gustavo, não, mas o Ricardo tem razão num ponto aí, sim. O cara apresenta declaração zerada tendo emitido nota fiscal, ou seja, ele sabe que essa declaração não podia ser zerada. Aí o problema, Flávio, não é de simples omissão. O problema é de uma simples omissão de receita consciente. Eu acho que seria isso. Eu acho que o Marcelo colocou de forma correta. Marcelo colocou de forma correta. Se você consegue explicar que teve uma nota fiscal aqui, essa nota fiscal não contexto. Agora, ele teve nota fiscal e ele, inclusive, dizer isso explicitamente, que, olha, eu faturo, inclusive, emiti nota fiscal e até as minhas receitas de PIS e COFINS, que geraram PIS e COFINS, são maiores das apuradas. Ele tinha consciência de que ele tinha um volume de receita maior do que aquela declarada. Aqui, talvez não fique tão evidente isso, mas no caso de declaração zerada, como falou o Ricardinho, em que o cara tem um monte de receitas, eu acho que eu já votei assim. Eu acho que eu já... Aqui fica evidente pelo fato de informar um valor lá e informar um valor de receita muito maior na FD, né? A questão não é a omissão de receita em si, essa não pode gerar, de fato, a qualificação. Mas o fato dele ter consciência que ele tem uma receita maior e sistematicamente declarar um valor inferior, revelaria aí talvez um intento doloso de não trazer, de omitir essa receita justamente para impedir o conhecimento do fisco sobre a ocorrência
tributária. Vocês têm razão, desculpa o início da aprovação do meu voto, eu acompanho o relator, presidente. Ok. Andréa. Eu também percebo dessa forma. A impressão que passa é que o contribuinte ficou evitando, não entregava a informação que ele já tinha conhecimento, aí protelava, aí pedia prazo. Para mim é isso mesmo que o relator colocou. Eu acompanho o voto. Ok. Flávio. Presidente, eu, de fato, estou com muita dúvida aqui nesse caso. Eu reitero, Ricardo, eu acho que é caso a caso a questão da qualificação, depende muito da acusação fiscal, das condutas do contribuinte. Eu acho que, a depender da acusação, há que se qualificar sim, já mantive várias multas qualificadas aqui, não nenhuma nem duas vezes. Mas nesse caso, de fato, eu estou com dúvida. E no caso de dúvida, aí vem da minha consciência, eu prefiro afastar a multa qualificada, presidente, aí eu vou divergir, pedir para divergir, mas eu estou com dúvida, eu acho que não ficou caracterizada a exceção ou a não necessidade de cumprimento ou de seguir a súmula. Então, nesse caso, eu prefiro ficar no texto da súmula e afastar a multa qualificada, divergindo o voto preferido, mas deixando bem claro que o seu voto está brilhante, Paulo, só nesse ponto que eu tô divergindo. Perfeito. Cleuso. Bom, presidente, eu já tinha externado o meu ponto de vista sobre esse aspecto específico e eu entendo as ponderações feitas pelo Flávio, mas eu creio que a situação deste processo não se encaixa no enunciado da súmula 14. Muito pelo contrário, eu acho que todo o contexto demonstra que aqui teve dolo, teve fraude e sonegação fiscal. Então, eu acompanho. Ok. Marcelo. Eu acompanho, presidente. E Fabiana. Eu também acompanho o relator. Ok. Realização de perícia ou diligência, desde as impugnações são apresentados pedidos genéricos de realização de perícia técnica ou diligência. Decisão recorrida rejeitou por prescindível. Considerar que os pedidos foram apresentados sem observância das prescrições contidas na legislação. E aí eu também estou dizendo que os pedidos foram genéricos, sem apontar os quesitos, os dados do perito. E ainda o parte final. Nesse sentido, os julgadores de primeira instância, no que concorda esse relator, consideraram prescindível a realização de qualquer diligência. De fato, todos os elementos necessários à formação da convicção deste julgador, a respeito das questões envolvidas na autuação dos recursos voluntários já se encontram presentes nos autos. Tá? Então, estou indeferindo também essa questão. Responsabilidade tributária do senhor Fábio Garbuio. No momento da constituição do crédito tributário, houve atribuição de responsabilidade tributária à pessoa física, Fábio Garbuio. A caracterização foi realizada no TVF do seguinte modo. Em face da sonegação constatada, incorre-se, portanto, infração à lei nos termos do artigo 135.3. No ano calendário 2013, a administração da empresa estava sob responsabilidade do senhor Eduardo Francisco Stephani, qual exercia o cargo de diretor-geral da companhia, conforme cópia do termo de posse. No mesmo período, o senhor Fábio Garbuio exerceu o cargo de diretor sem designação específica, de acordo com o termo de posse. Constatada a infração à legislação tributária por parte dos administradores da companhia, fica caracterizada a sujeição solidária passiva. Como se observa, a responsabilização se fundamentou nas disposições do artigo 135.3 do CTN. Para a autoridade fiscal, portanto, a conduta praticada e caracterizada como sonegação configurou infração à lei, e a posição do senhor Fábio Garbuio como diretor sem designação específica permitiria a atribuição de responsabilidade tributária pelos créditos constituídos. Para os julgadores de primeira instância, resta evidente que ele tinha ciência da ausência da escrituração comercial e, como gestor, era responsável pela atitude que levou à sonegação apurada pela autoridade fiscal. Recapitulando a sequência dos fatos que implicaram na imputação atacada, é a seguinte: encerramento do ano calendário, decisão da diretoria no interregno até a apresentação da ECD de sonegá-la, omissão dolosa da entrega da contabilidade na forma da legislação, para não referir porque se encontra além desse escopo as estruturas de importação denunciadas pelo diretor Eduardo Stephani. 4. Consumação da sonegação fiscal. Todos esses fatos estão precisamente descritos no TVF e demais documentos que compõem esse feito,
é vã, pois a alegação do impugnante de que não há motivação para a imputação de responsabilidade solidária. A omissão na entrega da ECD não é ato trivial que possa ser deixado aos cuidados dos profissionais da contabilidade. Trata-se de decisão estratégica de descumprir ao disposto no artigo 1179 do Código Civil, que envolve a diretoria da qual o senhor Fábio Garbuio fazia parte. No recurso voluntário apresentado, citado responsável tributário sustenta que teria havido uma responsabilização objetiva, motivada pelo fato de ser membro da diretoria da pessoa jurídica autuada, independentemente de sua atuação subjetiva. Contesta ainda a interpretação feita na decisão recorrida, no sentido de que a omissão na entrega da ECD configuraria uma decisão estratégica de descumprir o disposto no artigo 1179 do Código Civil, aquilo que eu acabei de ler, já que tal fato não constaria da autuação e que tal argumentação seria contraditória com o fato de a decisão recorrida haver afastado a responsabilidade do senhor Fábio pelo agravamento da multa de ofício devido ao fato de haver deixado a administração da autuada no momento do início do procedimento fiscal. Assim afirma. Ora, se a suposta sonegação é integralmente justificada com base na falta de apresentação de obrigações acessórias, tal conduta não pode ser imputada ao recorrente, como poderia ser ele responsabilizado. A afirmativa do recorrente não é procedente. Como se lê acima, a caracterização da responsabilidade no TVF não se deu integralmente com base na falta de apresentação de obrigações acessórias. O fundamento adotado pela autoridade fiscal foi a sonegação consistente na omissão de receitas praticada pela pessoa jurídica autuada. O importante, portanto, é verificar-se se há comprovação de que o senhor Fábio Garbuio teve participação nos atos que configuraram a referida conduta. No constante do TVF, o senhor Fábio era, no ano calendário de 2013, diretor sem designação específica da pessoa jurídica autuada. Não são apontadas, porém, quais são as atribuições a ele designadas, os quais os atos que teria praticado para contribuir na conduta de omitir as receitas ao fisco. Há que se concordar com o recorrente de que a acusação fiscal é deficiente, que a decisão de primeira instância tentou contornar tal lacuna, atribuindo à diretoria apontada pelo senhor Fábio a responsabilidade pela omissão na entrega da ECD, fato que, como apontado, não foi o cerne da caracterização da conduta de sonegação. O fato de a referida pessoa jurídica física integrar a diretoria da pessoa jurídica autuada é elemento que conduz ao entendimento de que teria uma responsabilidade genérica em relação aos atos por ela praticados, aí incluídos a correta prestação de informações nas obrigações acessórias e o recolhimento dos tributos devidos. Tal fato, isoladamente, contudo, não é suficiente para isentar a autoridade fiscal de qualquer esforço probatório no sentido de comprovar, ainda que minimamente, que o diretor estava responsável por tais atribuições e ou agiu no sentido de contribuir para a prática da conduta de sonegação. A míngua de qualquer construção probatória a que se dá provimento ao recurso voluntário para excluir o senhor Fábio Garbuio da condição de responsável pelos créditos tributários constituídos no presente processo. Então, estou afastando a responsabilidade em relação a ele. Alguém tem algum comentário? A gente pode ir ao voto. Ricardo, pode falar. Peraí. O Fábio, ele não é diretor, né? Conforme você... Ele era diretor sem designação específica. Mas o Eduardo foi afastado pela unidade de origem, pela DRJ. Sim. Com base em... Você vai enfrentar agora o recurso de ofício? Vou enfrentar mais lá na frente. Mas isso ninguém é responsável por essa conduta de sonegação de empresa? Se você tem 2 diretores, um dos 2 pelo menos teria que ser. É o que eu falo aí. Genericamente, óbvio que os dirigentes da pessoa jurídica são responsáveis. Sim. Mas eu acho que para a qualificação da multa é necessário apontar esses atos que foram praticados. Para mim, basta que ele esteja como responsável perante a Receita Federal, né? Pela empresa, porque senão a fiscalização, como é que ela vai verificar? Olha, quem foi que mandou sonegar aqui? É uma prova diabólica, né? Existe um responsável. Assim, no caso aí, Ricardo, o que me chamou a atenção foi que, assim, ele tem esse cargo, diretor sem designação específica, né? Até fui dar uma olhada lá no estatuto da empresa e tal, mas a fiscalização
fez nenhum nexo, né, entre a conduta que foi praticada e a posição dele. Né? Não sei nem sequer se nessa condição de diretor, sem designação específica, se ele tinha alguma responsabilidade nessa área. Acho que assim, faltou isso à autoridade fiscal. Né? Não, eu concordo com isso, mas eu quero crer que o seu Eduardo, que é o próximo, né, tinha essa condição de ser o responsável perante, porque o cargo dele era de uma direção mais qualificada do que essa direção genérica aí que foi colocada, não é isso? Ou não? Na verdade, a diretoria eram os dois. A diretoria era o diretor, acho que é diretor-geral, o cargo dele, e esse diretor sem designação específica. Os dois compunham a diretoria lá da pessoa jurídica. Eu posso ouvir o seu voto, então, no próximo caso, antes de ter que me pronunciar sobre essa responsabilidade? Sim, podemos. Não tem problema, a gente volta a apreciar isso aí. Eu pulo lá, então, já para esse ponto? Ou Paulo, uma dúvida aí. Pode ser sobre esse ponto? Já acabou aqui, né? Na verdade, já acabava aqui o recurso voluntário. Então, vamos lá para o recurso de ofício. Pode falar, Cleucio. Não, então, eu fiquei com uma dúvida, porque eu não sei, aí como você vai ler a parte do recurso de ofício, e aí a gente vai entender a extensão da responsabilidade do outro sócio, e aí depois a gente pode voltar ao debate desse ponto, né? Parece que é essa condução que você vai dar. Então, eu falo depois, porque eu acho que tem conexão com as suas conclusões do recurso de ofício sobre a extensão da responsabilidade do outro sócio. Então, vamos olhar lá o recurso de ofício e a gente volta a esse ponto. Então, aqui o artigo 34, né, do recurso de ofício, ele supera em muito o valor de 2.500.000, então tomo conhecimento. Foram duas as parcelas do crédito tributário que foram exoneradas na decisão recorrida, merecendo ser abordadas de modo independente. Multa agravada em relação ao responsável Fábio Garbuio. Destando primeira instância, afastou-se a multa agravada em relação ao referido responsável, considerando-se que no julgamento do recurso voluntário, mas aqui vai depender do outro lá, tá? A gente só vai poder julgar esse ponto aqui. Então, vamos ao Eduardo primeiro. Exoneração do responsável Eduardo Stefano. De outra banda, no acórdão recorrido, afastou-se a responsabilidade tributária atribuída ao senhor Eduardo Francisco de Stefano. A decisão foi assim fundamentada. O pugnante logrou demonstrar que não foi o responsável pelos atos ilícitos cometidos pela fiscalizada, seja por meio dos documentos que trouxe ao conhecimento, alertando aos controladores da entidade a respeito de práticas que poderiam ensejar exigências fiscais negativas para a pessoa jurídica, seja pela sua demissão, que veio a ocorrer posteriormente em virtude de não haver se coadunado com a elaboração de documentos fiscais e societários incorretos. Nessas circunstâncias, dada a ausência do requisito essencial de haver praticado atos com excesso de poderes ou de infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135.3, fica afastada a responsabilidade do senhor Eduardo Stefano, no caso em análise. Nesse ponto, valem todas as considerações já realizadas quando a apreciação da responsabilidade atribuída ao senhor Fábio Garbuio no julgamento de recurso voluntário, por ele interposto. É porque a caracterização da responsabilidade tributária às duas pessoas físicas foi feita em uma só passagem, conforme integralmente transcrita no item 1.10, que foi aquela passagem que eu li assim. A acusação fiscal não comprova efetivamente a participação do senhor Eduardo Stefano na conduta de sonegação, limitando-se a apontar a sua condição de diretor-geral da pessoa jurídica autuada. Em sentido contrário, o referido responsável traz aos autos na impugnação consistente prova no sentido de que, após ser contratado na condição de diretor da companhia, buscou-se cercar de mecanismos que o isentassem de atos anteriormente praticados, que trariam reflexos em relação ao calendário 2013, e da sua submissão às diretrizes emanadas da controladora da pessoa jurídica autuada, inclusive com reflexo na sua destituição e posterior reclamação trabalhista. O certo é que, ausente a comprovação dos atos praticados pelo senhor Eduardo Francisco de Stefano, acertada a decisão recorrida em lhe excluir a condição de responsável tributário pelos créditos constituídos nos presentes autos, de maneira que deve ser negado provimento ao recurso de ofício. Então, a gente pode analisar aí os dois tópicos em conjunto. Cleucio, você tem alguma consideração aí? Tenho sim. É porque eu estava agora na leitura dessa parte do voto, então o que me parece é o seguinte: esse Eduardo Stefano,
ele era o diretor-geral da empresa. Portanto, ele teria as funções gerenciais da empresa e restou outro sócio, que é o Fábio Garbuio, né? E esse Fábio Garbuio está atribuída para ele uma designação genérica, né, de sócio sem uma função específica. Assim, a mim me parece que isso é até uma estratégia para evitar que qualquer um dos sócios se responsabilize. Por isso, essa designação aí genérica para esse Fábio. Embora eu entenda que o seu argumento está mais centralizado na prova, né? Quer dizer, você está entendendo que o auto de infração deveria ter trazido uma prova aqui, associasse ou estabelecesse um nexo, né, entre o artigo 1353 e o Fábio Garbuio, mas o fato de ter havido essa designação genérica para ele e não ter mais ninguém para se responsabilizar por essa empresa, parece ser um fato relevante e ser considerado aí nesse, porque parece uma estratégia montada para ninguém se responsabilizar por os sócios se responsabilizar por essas condutas infracionais, né, cometidas pela empresa. É a impressão que eu tenho disso, mas estou disposto a ouvir os outros colegas para ver se, além do seu voto, né, claro, para ver se muda esse entendimento. Perfeito. Gustavo. Eu já até votei nesse sentido, ou seja, quando você tem imputação da responsabilidade para os sócios diretores, por exemplo, alguma infração que revolva algum tipo de fraude contábil ou falta de entrega de declaração, eu falo, olha, o 135 não pressupõe o dolo, ele pressupõe a culpa, que seja uma culpa em vigilando, né? Mas você, enquanto gestor da sua empresa, você tem o dever de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações, sejam elas de caráter civil, trabalhista ou tributário. O problema aqui, e que parece que foi que incomodou o Paulo, é que você tem um diretor que traz provas de que havia lá dentro da empresa problemas graves e que ele, por conta dessas provas, ele teria trazido, demonstrado que ele não teria praticado aqueles atos. E você tem um outro diretor que, pelo estatuto, eu vou insistir que eu não estou vendo os documentos, tá? Estou me fiando no relato do Paulo. E que, pelo estatuto, ele não teria um poder, uma definição das competências dentro da empresa. Gustavo, não é isso não, tá? Desculpa, só para ele esclarecer, já que você não está vendo. A diretoria da empresa é constituída por esses dois cargos aí, diretor-geral e diretor sem designação específica. Então, todos os poderes de direção da empresa são exercidas por esses dois cargos aí. E não tem uma cláusula de atribuição de responsabilidade específica para cada um? Eu acho que não há uma separação. Eu acho que, se eu não me engano, as responsabilidades são as mesmas. Eu acho que é uma diretoria só, a atribuição é para a diretoria e os dois compõem a diretoria. Aí eu tendo, porque eu já votei até assim, eu tendo por concordar com o Ricardo aqui, no sentido de que, olha, é dever da diretoria fiscalizar a própria empresa. Insisto, o 135 não pressupõe o dolo. Ele demanda apenas a caracterização do ato ilícito. E o ato ilícito não se conforma apenas pela intenção evasiva, né? Ele vai se caracterizar também pela culpa. Então, assim, em relação ao Eduardo de Stefano, eu não tenho como eu não vi os documentos, mas me parece que ele trouxe prova de que ele não praticou nenhum desses atos a despeito de ele ser o diretor da empresa e dele não ter compactado de qualquer forma com os atos. Eu vou me fiar mais uma vez no que está dizendo o relator. Agora, quanto ao Garbuio, ele não traz nenhuma discussão nesse sentido. Então, o ato ilícito apontado no TVF é de responsabilidade daqueles que gerem a empresa, ainda que por culpa. Eu acho que seria isso. Se houvesse, todavia, uma declinação nos estatutos ou no contrato social de que, olha, cabe ao diretor fulano de tal a fiscalização ou a condução dos procedimentos financeiros e contábeis e ao fulaninho de tal a gerência de empregados, por exemplo, ok, aí eu não teria como dissentir. Caberia à fiscalização comprovar uma intenção fraudulenta do próprio contrato social, no sentido de se impedir a atribuição de responsabilidades àquele outro diretor de funções não definidas. Mas aqui não, aqui se realmente a atribuição de responsabilidade é paritária entre os dois, sem qualquer distinção,
e havendo prova de que o outro não praticou o fato, eu tenderia realmente por manter a responsabilidade do Garbuni. É isso aí. Eu até entendo assim, a sua posição e a posição do Ricardo, né? Porque eu também acho assim, que há esse dever geral da diretoria e tudo. É que nesse caso aqui, o que me incomodou bastante foi que assim, a fiscalização sequer listou as atribuições deles, assim, não fez o mínimo esforço para mostrar que eles tinham alguma responsabilidade. Foi só pelo cargo mesmo. É diretor, então é responsável. Né? Então, assim, isso foi que me incomodou nessa situação. Com licença, presidente. O Cléucio eu não sei se é Ricardo ou Cléucio que... Presidente, o Cléucio informou que a conexão dele caiu, tá? Foi? Tá, então vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Bom, acho que não impede o que eu ia falar, né? Não. Não, eu ia, em homenagem ao Cléucio, que não está aqui, eu ia lembrar o que o Cléucio falou, né? Olha só, que coisa estranha, de diretor sem designação específica. Né? É muito estranho, entendeu? Na medida em que você tem uma situação fática que, aparentemente, o próprio diretor, que seria, vamos entre aspas, aí, o mais com alguma designação, ele vem aos autos dizer que, olha, eu fui demitido, eu tenho isso. Então, o sem designação específica, ele não traz nada, né? Em termos de, como o próprio Gustavo falou, não traz nada aqui para contrapor exatamente fático. E eu entendo um ponto do Paulo, mas volto a dizer, eu acho que a gente tem que, né? A fiscalização, como é que ela vai verificar as atribuições de cada um? Será que isso estava no estatuto? Não necessariamente está. Ainda mais quando você tem um diretor sem designação. Então, eu acho assim, muito, muito estranho essa situação. Eu acho que eu também me coloco aí nessa linha do seu Fernando, né? O nome dele, Fábio. Me parece ser para quem sobrou essa responsabilidade. Para não dizer que vou manter para os dois, mas como existem elementos, e a própria DRJ fez uma análise aí, excluindo essa responsabilidade do senhor Eduardo, eu acredito que a gente possa manter pelo menos a do Fábio. Só para dar os elementos aí a vocês, em especial o Gustavo, né, que está sem acesso ao processo, lá no estatuto diz o seguinte: a administração da companhia caberá à diretoria, né, um artigo, e aí um dos parágrafos dessa diretoria diz que a diretoria, aliás, é o artigo seguinte: a diretoria deverá ser composta por 2 membros. Os diretores terão designação específica de diretor geral e diretor sem designação específica. Tá? E aí o artigo 15 diz: compete à diretoria todos os poderes de administração e representação da companhia, assegurar seu pleno funcionamento, obedecer e assegurar a obediência ao estatuto social, deliberação dos acionistas, legislação em vigor, administrar a companhia agindo para o cumprimento do seu objeto, representar a companhia ativa ou passivamente, submeter as demonstrações financeiras à Assembleia Geral. O Cleucio está avisando aqui que está com dificuldades. Eu posso aproveitar um segundinho aqui, 1 minuto, desligar, já volto? Estou no fone. Ok, Fabiano. Presidente, vamos lá. Posta essa questão e posta a sua posição, porque o que está me parecendo, ver se às vezes eu estou presumindo isso em relação a você, mas enfim, o seu problema é de fundamentação, não é propriamente quanto à caracterização. Se o problema é de fundamentação, aí nós não temos que discutir se o auto de infração é procedente ou não, nós temos que discutir se o auto de infração é nulo. Não. Visto fundamentação, leva a nulidade. Não, o fundamento que ele deu, ele não traz as provas daquilo que ele... Não, acho que é uma questão de prova, na verdade. A discussão não é de que ele virou e falou, ele é diretor, ponto final. Porque, vamos lá, eu já votei também nesse outro sentido. Uma coisa, eu até não concordo muito com você nesse ponto. Você disse, não, eu não preciso de um tópico específico, basta que ele faça remissão aos fatos lá em cima, beleza. Mas para a qualificação da multa, a gente tem que lembrar, e para a responsabilidade, a gente tem que lembrar que não há presunção, não se pode presumir. Né? A gente não pode presumir que o cara é responsável pura e simplesmente porque ele é diretor. Tem que haver, no mínimo, uma demonstração racional dos motivos que me levaram a chegar à conclusão de que
por ser diretor, ele tem que responder. Se o problema é que está só no fato de que, meu amigo, você é diretor, então você é responsável. E a jurisprudência do STJ, nesse sentido, ela é explícita. Né? Inclusive, estamos vinculados, se eu não me engano, que essa decisão do jurisprudência... Não, é súmula, né? Não é repetitivo. Mas, enfim, a jurisprudência do STJ, nesse sentido, é clara. Há que se comprovar o ato ilícito. Né? Então, quando o cara vira e fala assim, você é diretor, mas ele não faz esse raciocínio que nós mesmos estamos fazendo aqui, no sentido de, olha, o fato de ele ser diretor, neste caso, justifica a imputação, porque existiam apenas 2 diretores, um deles comprovou que ele não praticou esses atos, e recaiu sobre esse o outro todo o mistério de fazer a fiscalização da autuada, e ele, até pela inação na própria defesa, nada disso eu fez. Então, nesse caso, infere-se a responsabilidade porque ele não foi diligente. Ok. Mas essa construção, pelo que você está me colocando, não foi colocada. E isso também não está lá em cima. Então, o que nós temos que definir, a meu ver, aí, não é improcedência. Se o problema é esse, o problema é de nulidade por vício de fundamentação. E aí seria uma nulidade parcial. Eu não vejo assim. Eu estou até colocando isso para vocês, porque isso vai vir aí na frente. Eu não vejo assim, porque, veja só, o artigo 135.3, ele fala o quê? Que são responsáveis os diretores. A fundamentação da autoridade fiscal foi, houve uma sonegação, essa sonegação é uma infração à lei, portanto, atende ao requisito lá do artigo 135, e o senhor Eduardo é diretor-geral e o senhor Fábio é diretor sem designação específica. Então, ele fez um raciocínio. Né? O que eu entendo é que esse raciocínio dele está incompleto, está insuficiente para caracterizar mas não que isso implica uma nulidade. Acho que não. Acho que está correto. O raciocínio dele está correto na lógica dele, que ele adotou lá está correto o raciocínio. Para mim, não é suficiente. Mas, vamos lá, aí nós estamos correndo atrás do rabo. Olha, a sua fundamentação não é suficiente, então tem vício de fundamentação. Não, acho que a comprovação, eu acho que não é fundamentação, é comprovação, que é a questão de prova para mim. Mas ele precisa provar que, de fato, porque qual é o sentido lá do artigo 135, né? E aí é você responsabilizar os dirigentes daquela empresa ali que praticaram de algum modo, né? Inclusive ele fala aí que contribuem, né? Aqui ele nem fala nisso, esse é no 124, mas que contribuíram para aqueles atos ali praticados em infração à lei, ao contrato social. Então, assim, precisaria, de algum modo, né, comprovar isso daí, provar essa construção. Isso ele não faz. Fabiana quer falar alguma coisa? Eu me lembro de já ter julgado casos assim, a gente debateu bastante. Eu acho que o que o Paulo está propondo é mais ou menos o que eu escrevi, no sentido de que tem que se estabelecer um nexo causal. O simples fato de ser diretor não comprova que ele praticou determinadas condutas. Que eu menciono em vários votos um artigo escrito pelo Pandolfo, em que ele fala isso. Eu não acho que a responsabilidade seja subjetiva e seja objetiva, aliás, pelo simples fato de ser diretor, como o Ricardo pensa. Por exemplo, eu acho que tem que ter, além da descrição da conduta, a vinculação daquela conduta a um resultado. Pelo menos potencial, mas tem que ter uma vinculação de conduta, tem que estabelecer um nexo, né? E a gente já debateu isso inúmeras vezes, nem sempre eu consegui fazer prevalecer. Assim, Fabiana, que eu acho que pode até ser essa questão. Não, eles eram os únicos diretores, a diretoria era só composta por eles, então eles tinham a obrigação, que foi a construção que a DRJ fez. Né? A DRJ foi nessa linha daí. Olha, eles eram os únicos responsáveis, então tem que ser imputado a ele e tal, mas o auditor não fez nada. Ele simplesmente disse, eles são diretores, o artigo 135 fala em diretor, então eles são responsáveis. Né? Eu penso mais ou menos como o Ricardo, assim, e como o Gustavo, que o fato de você ser diretor, isso lhe dá uma responsabilidade genérica, né, que em certos casos, né, caso a caso isso vai depender, mas em certos casos pode ser suficiente para a qualificação da multa. Mas é necessário fazer essa construção, pelo menos, você imputar a eles isso daí.
Não basta simplesmente dizer que o sujeito é diretor e acabou-se. Né? Vamos lá, Flávio. Não, para encerrar, Paulo, enfim, acho que até por uma coerência minha, eu vou já te interromper, mas a gente já votou aqui, né, exatamente nessa linha de que você colocou. O simples fato de estar lá no quadro social, no estatuto, no contrato social como diretor, não impõe a responsabilidade tributária. Há que se caracterizar, dentro do que muito bem a Fabiana colocou, o nexo causal entre aquela conduta praticada pelo contribuinte e o fato ilícito que ele está sendo imputado. Então, para mim, Ou ao menos eu acho que a posição, né, Flávio? Acho que ao menos a posição. Ó, nessa posição daí, cabia a você, né, fazer esse... E aí, eu insisto, é o vício de fundamentação. Cabia a ele fazer essa concatenação, não fala? Para mim é prova, Gustavo. Eu acho que a gente vai divergir aí em relação a essa... Mas sabe por que não é prova, Paulinho? Qual que é a prova? Oi? Qual que é a prova? A prova é na construção probatória da responsabilidade. Para mim, a prática do ato ilícito não está caracterizada? Eu acho que é uma fundamentação. Precária, mas para mim é precária e é suficiente. Mas o problema, então, é que, Guilherme... Não é nulidade, não chega a ser nulidade. Chega a ser insuficiente, é apenas insuficiente. Vamos lá. Não é equivocada, não é né? Ele teria que provar que ele praticou aquele ato. A gente já chegou à conclusão que essa prova é impossível. Eu não tenho como provar que aquele diretor deixou de entregar uma declaração. Eu não estou falando nesse caso específico, tá? Estou falando genericamente. Em casos passados que eu votei nesse sentido. Olha, ele não precisa assinar um termo dizendo estou deixando, apesar de que algumas contabilidades obrigam ele a fazer isso, mas estou deixando de entregar a declaração. Isso nunca vai acontecer. Agora, ele tem um dever de fiscalizar. E ele não fiscalizou. O que eu acho que está faltando aqui, e aí é que vem minha birra quando o pessoal vem em responsabilidade e qualificação. O cara faz um auto de infração gigantesco, bonitão, bacana, cheio de fatos, dados, etc. E aí chega na qualificação, na responsabilidade. Olha, à vista dos fatos acima apurados, qualifico e responsabilizo. Poxa, é vício de fundamentação, não é de prova. A prova está ali. O problema é que o cara ele não vira para mim e fala, olha, estou considerando ele responsável porque ele tinha um dever invigilando de impedir que este fato ocorresse. E foi o que a DRJ fez, né? Poderia, de lado dele, virar e falar, meu amigo, peraí, eu cumpri, eu fiscalizava a minha contabilidade. Tanto que eu estou, inclusive, agora com uma ação contra a minha contabilidade, já proposta antes do auto de infração por desídia do meu contador. Entendeu? Você vai mudar até a forma de defesa da empresa a partir do momento que você apresenta uma fundamentação correta. Assim, enfim, eu acho que nós não, como diria o Alberto, não é para convencer ninguém, mas enfim, Tranquilo. É a minha posição aí. Fabiana, vamos encerrar aí. Vai lá, Fabiana. Só para... Ai, desculpa, eu fiquei com a mão levantada. Mas foi? Tranquilo. Para encerrar, eu concordo com o Gustavo em relação à motivação, mas eu respeito a tua posição, acho que a gente não vai resolver o caso assim. Vamos lá, então, Ricardo. Pois bem, vamos lá. E aí pode falar dos dois, né, já, do Fábio e do... Então, assim, vamos lá. Só para concluir aí do fechamento, do meu entendimento, eu não acho que haja problema de fundamentação. A fundamentação é simples, como diz o Paulo, mas não tem também como ser diferente, né? É uma para baixo diabólica, não tem problema de prova. Tanto é que foi uma fundamentação adequada que o senhor Eduardo foi capaz de trazer aí a contraprova dele, mostrando, olha, eu não tive responsabilidade, eu trouxe vários elementos. O senhor Fábio não trouxe nada de substancial. Então, eu acho assim, não é caso de nulidade, eu acho que é situação, sim, de culpa e vigilando, que é característica dessa situação de infrações como essa, da infração qualificada, como a sonegação, né? Então, temos uma conduta de sonegação que alguém praticou, né? Alguém praticou. Não pode se dizer, então foi o contador, vai cair na parte fraca, pode até ser, e aí ele ganharia uma responsabilidade pessoal, como já aconteceu numa outra situação aí no mês passado, em que estávamos ali com um funcionário da prefeitura, não me lembro da onde havia ali uma probabilidade de ele estar se beneficiando até com aquela conduta.
Aqui, no caso, não tem nada que leve para esse caminho e poderia até um dos diretores trazer, olha aqui, ó, o funcionário da contabilidade, nós botamos ele, está aqui o inquérito policial, etc, etc. Ok, nesse caso, estaria afastada a responsabilidade do administrador. Agora, não houve isso por parte do senhor Fábio, nada nesse sentido. Então, meu voto vai no sentido de divergir do relator no ponto do senhor Fábio e acompanhar, né, no caso do recurso de ofício, né, no caso do senhor Eduardo. E aí, bom, isso aí é o ponto. Gustavo. Bom, uma proposta de nulidade a essa altura do campeonato não vai voar, então não vou nem perder meu tempo. Eu acho que o problema é de fundamentação. Mas como a turma não vai acatar essa minha proposta, eu não vou nem propor e ato contínuo. Se não tem vídeo de fundamentação, vai prevalecer a coerência do que eu entendo. Há uma culpa em vigilando, mesmo que não haja dolo. Se há culpa em vigilando, está caracterizada aí o ato ilícito e a vinculação com esse diretor pelo cargo que ele ocupa, porque também foi o único que sobrou. Então, assim, eu peço bem aí, presidente, mas até porque eu já votei nesse sentido, eu tenho que manter minha coerência, eu vou acompanhar a divergência. Perfeito. E no caso, em relação ao Fábio apenas, não é isso? Só. O outro caso, eu vou insistir, eu estou me fiando na análise que foi feita por você e pela DRJ, no sentido de que o cara provou de que ele não praticou nenhum ato de gestão que tenha combinado com os fatos aqui descritos. Tranquilo. André? Presidente, eu também peço vênia, eu vou acompanhar a divergência do Ricardo. E acompanhar no recurso de ofício, né? O seu voto. Marcelo? Sou eu, Paulo. Desculpa, Flávio. Confundi aqui. Desculpa, Marcelo. Não. Presidente, eu acompanho tanto no voto do recurso voluntário, quanto já o recurso de ofício. Acompanho o seu entendimento. Ok. Cleucio. Bom, presidente, a minha conexão caiu, eu fiquei boa parte aí do debate. Não, mas a gente foi só não teve muito a acrescentar em relação àquilo não, Cleucio. Não, eu percebi depois que eu entrei que a discussão estava em torno da tese defendida pelo Gustavo, de que o problema era de fundamentação, e a sua, que é de que a fundamentação, embora superficial, mas existiu, mas o que não teve foi a prova, né, da vinculação da conduta dos diretores a algum ilícito para caracterizar o artigo 1353, né? Mas eu já tinha falado antes e eu vou manter o meu entendimento, pedindo vênia ao relator, fez um voto, como sempre, muito brilhante, mas eu entendo aqui que, nesse caso, com a saída do diretor, como é que chama? O Stefano, o único diretor que ficou foi o Fábio Garbuio, e mais do que isso, né, me parece que ele foi alertado do que vinha acontecendo na empresa, tanto é que isso motivou a saída de um dos sócios. Então, eu não entendo o que a fiscalização poderia provar, né? Como é que ela ia realizar essa prova do enquadramento do artigo 1353. Então, acho que está bem caracterizado pelo contexto e, nesse sentido, eu acompanho a divergência. Ok. Agora sim, Marcelo. Eu acompanho o presidente na questão lá do Eduardo, recurso de ofício, mas acompanho a divergência do Ricardo em relação ao Fábio, a responsabilidade do Fábio. Entendo a preocupação do presidente relator aí em relação às provas, né? Mas nesse caso só sobrou ele. Alguém tem que ser alguém mandou sonegar 60 milhões. Então, é isso. De novena aí, acompanha a divergência na cara da responsabilidade do Fábio. Eu acompanho o relator nas duas situações, de exclusão do Fábio e no recurso de ofício. Eu acho que sim, alguém tem que ser responsabilizado, mas um processo precisa de prova, né? E aí fica a última questão, então, aqui do recurso de ofício, que é a questão da...
Só um instante, só para esclarecer, eu acompanho a divergência só em relação ao Fábio, tá? Em relação ao outro sócio, Em relação ao Eduardo foi unânime, não é isso? Todos negaram o provimento ao recurso de ofício. Ficou faltando um ponto, então, do recurso de ofício, que é a questão da multa agravada em relação ao responsável Fábio, tá? Que foi mantida a responsabilidade dele, então, aí. E aí eu tinha... considerado prejudicada essa questão aí por conta da exoneração total. Mas aí o raciocínio aqui em relação ao Fábio, vou ter que resgatar aqui só um instante. Foi que como ele não seria mais diretor da pessoa jurídica, então ele não poderia ser responsabilizado por um ato praticado no curso do procedimento fiscal. Só resgatar, só um instante. Mas, presidente, como nós afastamos o agravamento, nesse caso aí, meio que perdeu o objeto, né? Ou não? Que aproveita o responsável, Verdade, né, a gente afastou a multa gravada. Verdade. Vou trazer um bem lembrado. Boa. A gente ia quebrar a cabeça aqui, porque eu não estou conformado com esse afastamento parcial do crédito tributário para responsabilidade, mas tudo bem. É verdade, Marcelo. Então, aqui vai ser prejudicado também, só que por outra motivação, né? Deixa eu só anotar aqui para depois eu ajeitar. Então, vai ficar prejudicado por conta do afastamento no julgamento do recurso voluntário. Está escrito aqui, não? Me parece. No 2.1, não é esse? Oi? Não, Não, então, é o item 2. eu estava considerando aqui, Fabiana, prejudicado porque eu estava afastando a responsabilidade do Fábio. Então, se ele estava afastado do crédito, estava afastado da multa agravada. Tudo bem. Isso não existe mais. A responsabilidade dele foi mantida, né? Mas foi afastado da própria multa agravada. Então, vou anotar aqui para depois eu corrigir. Então, fica prejudicada essa questão. Só proclamar aqui o resultado. Realmente foi bem esdrúxula, né, Ricardo, essa exoneração aí da multa agravada só. Eu estava incomodado com isso, mas salvos pelo gongo, porque... Bom, então vai ficar... acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e em negar provimento ao recurso de ofício. E, por maioria de votos, em dar provimento parcial aos recursos voluntários para determinar a dedução dos créditos tributários constituídos em relação ao período de apuração de março de 2013, a título de COFINS e PIS, dos recolhimentos efetuados nos montantes 271 e 558, respectivamente. B, cancelar o agravamento da multa de ofício aplicada, reduzindo o percentual imposto em relação às omissões de receita relativas ao IRPJ e à CSLL ao montante de 150% e aos demais créditos tributários ao valor de 75%. Esses foram os dois pontos em que foi dado provimento aos recursos voluntários. Vencido o conselheiro Flávio, que dava provimento aos recursos voluntários também em relação à exoneração da multa de ofício qualificada, e os conselheiros Paulo, Flávio e Fabiana, que davam provimento ao recurso voluntário do senhor Fábio Garbuio para afastar a condição de responsável tributário pelos créditos tributários constituídos nos presentes autos. Acho que é isso, né? Bem longo e confuso aqui, mas... Então, vamos fazer
intervalinho aí, pedir a... Peraí, quem vai fazer o Fabiana. voto vencedor? Sim, desculpa, verdade, boa lembrança. Você pode fazer, Ricardo? Prefere que alguém faça? Já estava esperando. Alguém se voluntaria? Tô caladinho, né, Ricardo? Não, eu já estava lá, ele vai me designar, mas ele não designou ninguém. Pode Então, ficar graça. Tá. Eu posso fazer também, Ricardo, se você estiver muito onerado. Olha, eu não costumo recusar esses convites. Onerado eu estou mesmo. Você quer pegar mesmo, Cleus? Posso fazer. Aquela então questão que a gente discutiu, né? Então, vai para o Cleus. Prefiro, eu estou bem enrolado com as outras lições. Tá. Então, o conselheiro Cleus foi designado como redator do vosso vencedor em relação à matéria. O relator foi vencido. Ok, obrigado pela lembrança aí, Ricardo. Vamos interromper então aí, André. Gravação interrompida, presidente.